Ora, os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido um braseiro por causa do frio, e aquentavam-se. Pedro estava no meio deles, aquentando-se também. Amém? Glória a Deus. Creio que é conhecido, de todos nós esse texto em evidência que nós lemos, e ele retrata o cumprimento de uma palavra de Jesus a respeito da vida de Pedro, quando certa feita Jesus ele afirma para Pedro ali o que iria acontecer. Pedro havia sido avisado quando Jesus disse: olha, o caminho que eu vou seguir agora e para onde eu vou, vocês não podem me seguir. É interessante a iniciativa de Pedro, dele falar repentinamente. Se você voltar a alguns versículos, alguns capítulos, você vai ver isso lá no capítulo 13 de João, do mesmo evangelho que nós estamos lendo. No capítulo 13, no versículo 36, perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: para onde vou, não me podes seguir agora, mais tarde, porém, me seguirás. Replicou Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Respondeu Jesus: darás a vida por mim? Em verdade te digo que jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes. A gente vê um pouco antes Jesus advertindo Pedro de uma afirmação dele a respeito de seguir o Senhor. E mais, Pedro não diz ser apenas, digamos assim, um seguidor, mas ele diz: Senhor, por ti eu darei a minha própria vida. E Jesus interroga Pedro, dizendo: você dará vida por mim? E Jesus afirma que ele certamente o negaria. E a gente viu no capítulo 18, se cumprindo essa palavra de Jesus sobre a vida de Pedro. Mas o que eu aproveito, irmãos, para a gente falar, para a gente tratar nessa noite, é falar de um Deus de reconciliação. Amém? Porque o prazer de Deus sobre a nossa vida, sobre a vida do homem, sobre a humanidade, é a reconciliação. Deus tem prazer em reconciliar. Amém? Deus não tem prazer de estar afastado, de estar longe. Deus não tem prazer de quando alguém se ausenta da sua presença, ele se esquecer ou abrir mão dessa pessoa de forma alguma. Jesus apenas revelou para Pedro que Pedro ainda não seria capaz, ainda não era aquela pessoa que daria tudo, que faria tudo pelo Senhor Jesus. E muitas vezes quando nós lemos os evangelhos e paramos aqui, nessa história de Pedro e cremos que a Bíblia diz lá em Romanos 15, 4, que tudo que foi escrito, é para o nosso bem, para o nosso proveito que foi escrito. E a gente pode dizer: mas Pedro, Pedro negou Jesus, mas Pedro, ele é tão homem quanto nós, tão limitado como nós. E a questão que eu quero visualizar aqui, irmãos, não são as falhas de Pedro, não é a queda de Pedro, não é o fracasso de Pedro, porque eu creio que nada do que está escrito simplesmente se resume em nós, mas naquilo que Deus é capaz de fazer em nossa vida. Muitas vezes nós paramos pelo nosso fracasso, nós paramos pelos nossos erros, nós paramos pelos nossos desacertos, nós paramos sempre em nós. Já percebeu isso? Que sempre em nós alguém parou a caminhada. Por quê? Porque a igreja fez isso, porque o pastor, porque o irmão. Mas dificilmente a pessoa ela olha para ela mesma e ela vê que ela foi incapaz de se levantar, ela foi incapaz de passar por cima de coisas, ela foi capaz de deixar de olhar para ela e olhar para Jesus. Então, sempre a coisa está decorrente em nós, no nosso fracasso. E quando a gente lê o evangelho na ótica de dizer que Pedro caiu, que Pedro fracassou, que Pedro negou a Jesus,
Nós podemos ou criar um álibi para nós mesmos, então eu posso cair também, ou a gente pode se deparar e dizer assim, puxa, um homem como Pedro, que andou com Jesus, parou, quem sou eu então? Mas eu vejo que o Evangelho ele começa a apontar sempre para a graça de Deus, e sempre para o favor de Deus em nossa vida, e sempre para o favor da reconciliação. Eu lembro do primeiro episódio de reconciliação que é na Bíblia, onde Deus ele se volta a favor do homem, mesmo o homem pagando pelos seus erros, porque é natural, né? A lei da semeadura, aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Mas Deus ele veio em favor da criatura, né, da sua criatura ali caída no jardim do Éden. Deus vai até lá procurar Adão, procurar Eva, procurar no sentido figurativo, não é verdade? Deus foi de encontro mesmo sabendo, né, perguntando para eles o que havia acontecido, mas Deus sabia de todas as coisas. Mas a gente vê que o prazer de Deus é em reconciliar. E o glorioso diz que o apóstolo Paulo ele deixa uma palavra para nós como igreja, que está aqui na segunda carta aos Coríntios, lá no capítulo 5, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, Paulo ele faz uma declaração maravilhosa, a partir do versículo 18, ou melhor, o versículo 18 e o versículo 19. Quando ele diz assim, ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, e não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Então veja, irmãos, que nada é a respeito da nossa queda, do nosso fracasso, mas veja, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confirmou a palavra da reconciliação. Pedro faz a afirmação aqui, que Deus nos reconciliou em Cristo, estando em Cristo, por meio de Cristo, e também nos deu o ministério da reconciliação. Eu acho isso maravilhoso, que tudo que Deus faz em nós, nós passamos a fazer parte do projeto de Deus. Amém? Deus quando nos levanta, Deus nos levanta para levantar outras pessoas. Amém? Deus quando nos fortalece, Deus nos fortalece para que a gente fortaleça outras pessoas. Quando Deus nos prova, as nossas provações, elas servem de consolo para outras pessoas. A obra de Deus nunca para em nós. E a Bíblia vai dizer que Ele em Cristo, né, nos reconciliou consigo mesmo e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, além de sermos reconciliados com Deus em Cristo, nós temos o ministério de poder reconciliar outras pessoas, ou de levar outras pessoas a poder reconciliar também com Cristo. Que coisa maravilhosa! Agora, quando a gente volta para Pedro, eu fico pensando agora, irmãos, Pedro, ele vendo a palavra se cumprir, porque até então, quando Pedro e esse outro discípulo, que era amigo do sumo sacerdote, que ele não se revela aqui, mas a gente entende, claro, que é João falando dele mesmo. Quando Pedro e João entram ali naquele lugar, e Pedro é identificado como um discípulo, seguidor de Cristo, pelo seu jeito de falar. E quando Pedro não percebe que ele começa a negar Jesus, isso é uma forma inconsciente dele, ele começa ali negando Jesus, mas a Bíblia diz que quando o galo canta, ele se lembra do que Jesus havia falado a respeito dele. Agora eu fico pensando, irmãos, o que é que Pedro começa a pensar? Como é que o coração de Pedro se encontra num momento como aquele? Pedro se encontra de tal forma, se achando um traidor de Jesus, se achando uma pessoa indigna, uma pessoa não merecedora. Pedro se acha talvez o pior ser humano da face da terra, porque ele andou com Jesus, porque ele acreditava que ele tinha competência de poder afirmar que ele era um seguidor de Cristo. Mas Pedro, ele entra numa circunstância agora, que ele viu que ele negou a Jesus, e penso que ele se vê a pessoa mais indigna de toda a terra. Agora a Bíblia diz que ele sai dali da presença daquelas pessoas, mais para frente, lá no capítulo 18 ainda, quando ele nega Jesus, né, pela terceira vez, ele sai dali de uma forma chorosa,
triste, arrependido, talvez, creio eu, também cheio de remorsos, porque naquele momento ali ele viu que ele traiu não apenas um amigo, mas o seu Senhor, o seu Mestre. E Pedro se afasta com seus traumas, com as suas limitações, com as suas dificuldades, e talvez pensando não ser mais digno de poder voltar a ter com Jesus, talvez a esperança se acabou por ali mesmo. E a gente vai ver que acontece toda a crucificação de Cristo, sua morte, sua ressurreição, e Jesus ele volta a ter, com os discípulos após a sua ressurreição. E eu penso, irmãos, que Pedro, a cada momento que Jesus vem até eles, eu penso que Pedro se sente em falta com o Senhor, porque até alguém reconciliar com Cristo, até alguém lembrar de onde caiu e se voltar, até onde alguém lembrar que o prazer de Deus não é em condenar alguém, não é em apontar alguém, mas reconciliar, até aquela situação ser normalizada, ela cria um momento de vergonha. Eu não sei se você já viveu algo mal resolvido com alguém, algo que não ficou tão claro, que não ficou tão certo, algo que causou vergonha na sua vida, e de repente você encontra aquela pessoa e você percebe que não está nada legal, que a coisa precisa ser resolvida. Você se sente com vergonha daquela situação, você se sente com vergonha daquela pessoa, e você volta a se encontrar com ela, talvez fala com ela, talvez cumprimenta ela, mas você sabe que tem algo pendente ali para ser resolvido. Eu penso que Pedro estava da mesma forma com Jesus. Jesus havia ressuscitado, Jesus entrou no local que os discípulos estavam com medo, inclusive com medo, e Jesus chega, acalma o coração deles ali, mas até então Jesus não fala nada diretamente a Pedro. Aí acontece que Tomé não estava lá, e quando Tomé chega, Jesus já não está mais, na verdade, os discípulos disseram: olha, o Mestre esteve conosco. Tomé diz: olha, eu só acredito se eu ver e se eu tocar no Senhor. Jesus volta a segunda vez, se revela aos discípulos, dessa vez Tomé está junto, e Jesus já chega perto de Tomé dizendo: ó, vem, toca-me, você vai ver que sou eu. E Tomé faz uma confissão gloriosa, Senhor meu e Deus meu. Ele faz essa confissão gloriosa ali, declarando a divindade de Cristo. Mas Jesus não ainda chegou diretamente para Pedro para falar nada a respeito daquela situação, mas lá no capítulo 21, Jesus vai aparecer pela terceira vez aos discípulos. Aí acontece que os discípulos estavam pescando. E o que é interessante aqui, irmãos, é que até então Pedro, ele estava vivendo a sua vida da mesma forma que antes. Parece que aquele relacionamento que ele tinha com Jesus não era mais o mesmo, e ele precisava ser restaurado. Agora, o que eu vejo na questão da graça dentro desse texto aqui, é a gente ver a disposição de Jesus, de Deus no Antigo Testamento, ou de Jesus no Novo Testamento, em sempre ir à sua criatura, aquele que errou, aquele que pecou, porque o prazer dele é de reconciliar. Amém? O seu prazer é reconciliar. De repente há pessoas aqui do outro lado dessa live que estamos transmitindo, que está em casa com dificuldade de caminhar, porque um dia se afastou do Senhor, porque um dia falou coisas, ou andou em caminhos, ou viveu tal situação que ela percebeu que ela negou Jesus com a sua vida, ela traiu Jesus com o seu comportamento. E de repente o voltar atrás dessa pessoa, de repente o se levantar dela, está sendo difícil porque ela já não se sente merecedora ou digna. Mas uma coisa é certa, irmãos: o merecimento nós não temos, e nem a dignidade em Cristo de receber o Senhor. Nós somos indignos, a nossa dignidade está nele quando nós o recebemos. Mas enquanto nós olhamos para nós mesmos e valorizamos nosso fracasso, nós ficamos prostrados. Aí observa bem, é maior a graça de reconciliar, ou é maior nossa queda para continuar prostrado?
Muitas vezes, muitas pessoas continuam prostradas porque ela acha que a sua queda, que o seu fracasso, que a sua vida ali se arruinou, aquilo que ela fez, a vergonha que ela passou, ou situações que foram criadas, ela se acha indigna, ela se acha que ela não tem mais condições, ela não consegue enxergar o tamanho da graça de Deus em Cristo para resgatá-la, para alcançá-la. Eu penso que Pedro, ele se achava dentro dessa situação. E a Bíblia diz que Pedro e alguns dos discípulos estavam pescando, voltaram a pescar. E é interessante porque no começo do ministério de Jesus, a gente vai ver que justamente esses homens, os que eram pescadores, estavam pescando, vivendo a sua vida como antes, até receber um convite de Jesus, quando Jesus está pregando um sermão. Se observarmos, eu creio que esse texto está aqui em Lucas no capítulo 5, é até a respeito da pesca maravilhosa, quando Jesus, ele começa a pregar, e ele entra no barco de Simão, ele pede para ele se afastar um pouco dali da margem, e ele prega, e depois ele olha para os discípulos e manda os discípulos lançar a rede ao mar, e eles dizem assim: Senhor, nós trabalhamos a noite toda. Nesse momento aqui, nesse episódio, os discípulos não conheciam Jesus ainda, e Jesus diz para ele: lança a rede. Eles lançam, e eles buscam ali, eles conseguem puxar vários peixes, muitos peixes, e Jesus, ele olhando para Simão, lá no versículo 8 do capítulo 5 de Lucas, ele diz assim: vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizera, a admiração se apoderou dele e de todos seus companheiros, bem como de Tiago, João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homem. Aí Jesus chamou Pedro. A primeira vez que Pedro tem um encontro com Jesus nessa pesca maravilhosa, Jesus se revela para Pedro e diz: agora você será um pescador de homens. Mas só que Pedro reconhece a sua pequenez. Pedro diz: Senhor, se afasta de mim, porque eu sou homem pecador. Pedro consegue enxergar em Jesus a divindade. Pedro enxerga em Jesus que ele é Deus naquele instante. E Pedro e Jesus disse: olha, Pedro, você vai me seguir a partir de agora. Eu vou te fazer agora uma pessoa que vai pescar homens, um pescador de homens, não mais um pescador de peixe. A Bíblia diz que ele vai se despedir dos seus pais, ele vai deixar tudo que ele tem, e ele passa a seguir Jesus, e começa toda a trajetória até o momento em que Jesus diz para ele: Pedro, você vai me negar. E nós vimos o cumprimento da palavra. Nós vimos agora Jesus voltou dos mortos, ressurreto, glorioso. Por algumas vezes se revela ali aos discípulos, mas pela terceira vez, onde está lá em João, no capítulo 21, onde nós paramos, na última leitura que estávamos fazendo, a gente vai ver que todos os discípulos estavam pescando ali, quando de repente Jesus perguntou: olha, tem alguma coisa de comer aí? Vocês têm algo para servir? E ninguém respondeu nada, disseram não. Mas ninguém ousava perguntar nada depois, quando Jesus disse assim para eles, está no versículo 6, quando disseram: Senhor, não temos o que comer. Eles ainda não sabiam quem era Jesus. Então ele disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Ou seja, João reconheceu. Eu fico olhando que da mesma forma que Jesus, ele se apresentou para Pedro, para Tiago, seu irmão, ali naquela pesca, quando a primeira vez Jesus entrou no barco de Pedro e chamou Pedro para ser um pescador de homens, Jesus se manifesta, se revela da mesma forma para Pedro.
Quando ele chegou, disse: vocês têm alguma coisa para comer? Eles disseram: não, Senhor, não temos nada. E Jesus falou a mesma coisa: olha, lança a rede. E quando lançaram a rede e puxaram, eles reconheceram: é o Senhor. Eu fico pensando que forma gloriosa era essa que Jesus tinha, de chegar entre os discípulos e muitas vezes não ser percebido. Quando de repente um feito de Jesus, ou seja, um falar, uma palavra dele revelava, enchia o lugar, como aquele momento que Jesus parte o pão, quando ele se encontra com os 12 discípulos no caminho de Emaús, e eles entram naquela casa, ele pousa naquela casa, e a Bíblia diz que no partir do pão, naquele ato do partir do pão, Jesus, ele desapareceu, e a presença dele inundou aquele lugar, inundou aquela casa. Da mesma forma, quando Jesus disse: lança a rede, eles lançaram, e quando puxaram a rede ali, com muitos peixes, o discípulo amado, ou seja, João, reconheceu e disse: é o Senhor. Pedro naquele momento lá estava meio que despido, pulou dentro da água, porque ele disse: Jesus está aqui. Os fatos começam a serem narrados, e eles, quando chegam à praia, já encontram ali peixe, já encontram pão, já encontram o que comer. E ali naquele momento, irmãos, onde Jesus, ele começa a entrar com uma ação, com um tratamento de reconciliação na vida de Pedro. E você vai acompanhar comigo a leitura no capítulo 21, no versículo 15. Jesus entrando com um tratamento de reconciliação. Pedro ainda, eu creio, inibido, temeroso, envergonhado, arrependido, com remorso, cheio de sentimentos, sentimentos cruzando ali, alegria por estar perto de Jesus, ao mesmo tempo vergonha daquilo que ele tinha feito. Aí começa o tratamento de reconciliação. No versículo 15 do capítulo 21 diz assim: depois de terem comido, perguntou Jesus a Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que esses outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? E Pedro entristeceu-se por ele ter lhe dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Amém. Algumas pessoas vão dizer, irmãos, que Jesus perguntou 3 vezes a Pedro, porque Pedro havia o negado 3 vezes, Jesus fez ele afirmar 3 vezes. Algumas pessoas acreditam nisso, mas de fato aqui o que eu vejo é ainda Pedro, mesmo com seus traumas, com suas limitações, talvez não se achando digno de amar a Jesus, com aquele amor de entregar a vida por Ele. Ele dizia: Senhor, eu te amo. E o Senhor sabe disso. O Senhor sabe o tamanho do meu amor, como é que é e qual é. Pedro ansiava, claro, com um crescimento com Jesus. Pedro ansiava num crescimento com o Senhor, que a sua história, a partir dali, ela passasse pelo momento de restauração, que ele pudesse deixar esquecer. Não tem coisa na nossa vida que a gente quer esquecer, que fique para trás, sem lembrar, coisas que envergonham. Certamente eu creio que Pedro olhava para essa circunstância, enxergando isso. Eu quero que esse tempo, ele passe, que o tratamento chegue, que esse momento de reconciliação, irmãos, eu creio que a partir daquele momento que Jesus disse: Pedro, apacenta as minhas ovelhas, Pedro começou a ver de novo, de Jesus sobre ele, a sua confiança sendo restaurada, a sua amizade sendo restaurada, o seu amor sendo manifesto, ainda que da parte de Jesus tudo isso permanecia, porque não tem nada que a gente faça para que Deus nos ame mais.
Eu não consigo entender algumas pessoas que dizem que Deus, Ele odeia a humanidade, que Deus odeia o pecador, que Deus odeia os homens, que Deus quer destruir os homens. Não. Eu vejo o amor de Deus em João 3,16, porque Deus amou o mundo, e quando a Bíblia fala do mundo, não está falando de árvores, da natureza em si, isso não tem nada a ver dentro desse contexto. Quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo, Deus amou a humanidade, Deus amou o ser humano. João vai dizer que Ele nos amou primeiro. Amém? Primeiro por quê? Porque nós éramos ainda pecadores. Então, amar, o próprio Deus ensina o conceito de amar aquele que o aborrece. Então eu não creio num Deus que Ele quer matar, destruir o pecador o tempo todo, não. Eu creio num Deus que Ele quer reconciliar. Agora sim, claro, nós entendemos que haverá um momento de juízo e julgamento, que é consequência do amor de Deus também, mas esse Deus que muitas pessoas olham, que é um Deus que quer destruir, que é um Deus que não suporta, que é um Deus que quer acabar, que é um Deus que não tem paciência com o ímpio, com o pecador, não. A Bíblia diz que Ele amou o perdido, Ele amou o pecador, e Ele vai nos ensinar que nós também temos que amar. Que Deus é esse que nos ensina a amar, que nos odeia e não consegue amar quem o odeia? A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, ou seja, Ele é um Deus de reconciliação. E não importa quem seja a pessoa, porque o amor dele alcança a todos. O amor de Deus alcança a todos. Talvez a gente tenha uma escala de valores, a gente tenha uma escala, de perdão. Não é verdade? Talvez a gente não entenda que alguém que seja capaz de cometer crimes hediondos, terríveis, aquele crime mais vil, mais bárbaro que a gente escuta, que pessoas fez isso, aquilo, outro. Talvez a gente tenha uma escala de perdão. Essa pessoa não merece ser perdoada. Não é verdade? Essa pessoa, ela merecia morrer. Mas Deus não tem essa escala de valores dentro do perdão quando há arrependimento. Quando o ser humano se arrepende, pode ser ele quem for. Pode ser o mais vil, miserável, pecador. Pode ser a pessoa que mais transgrediu, a pessoa que mais fez coisas terríveis na face da terra. Para Deus, se ele se arrependeu, ele foi tocado e alcançado pela graça de Deus. A gente vai ver que o exemplo mais claro disso está na crucificação. Quando Jesus está crucificado e ao lado dele há os ladrões. E um deles disse: Senhor, lembra-te de mim. Quando ele olha e diz assim: nós estamos aqui porque nós merecemos. Isso é reconhecimento. Mas ele não, ele é justo. Ele enxergava quem era Jesus. Ele reconheceu quem era Jesus. Ele reconhecia quem ele era, ele mesmo. Ele disse: Senhor, lembra-te de mim. Eu não sei os crimes daquele homem, mas ele estava morrendo da pior morte. Uma morte terrível, dolorida, sofredora, lenta e que expunha a pessoa a todo tipo de vergonha e opróbrio. O que aquele homem fez, ele era merecedor daquele tipo de morte, e ele reconhece isso. Nós estamos aqui porque nós merecemos. Então certamente esse homem tinha cometido coisas terríveis, barbáries ali, que a gente não tem ideia, a Bíblia não fala, mas certamente ele era um vil, miserável pecador. Talvez uma dessas pessoas que passa na televisão, serial killer, que a gente olha para ele e diz: essa pessoa daí não merecia salvação. Mas a Bíblia diz que Jesus, olhando para ele, diz: pois hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Nós entendemos nesse texto que o nosso Deus é um Deus de reconciliação. Ele tem prazer em reconciliar, independente daquilo que a pessoa tenha feito, independente do fundo do poço que ela tenha chegado, não importa. A mão do Senhor nunca será
tão curta. A mão do Senhor sempre será o suficiente para alcançar a pessoa onde ela estiver, para reconciliar consigo mesmo. É esse o amor de Deus que nós enxergamos dentro da Bíblia. Pedro talvez se encontrasse de uma forma ali terrível, mas quando ele passa pelo tratamento da reconciliação, Pedro agora já é um novo homem. Pedro sai dali de cabeça erguida, Pedro sai dali renovado e restaurado, e eu creio que é dentro dessa condição e questão que o Senhor nos chama a gente viver o ministério da reconciliação, de sermos reconciliados com Ele mesmo. Mas isso não para em nós. Quantas pessoas você conhece que ainda não foi reconciliada com Cristo? E agora eu não estou falando de pessoas que um dia conheceu a Cristo e tropeçaram na fé, não. Eu estou falando de pessoas que nunca talvez conheceram a Cristo. Mas a Bíblia nos dá a missão ou um ministério. Observa que nós temos um ministério bem claro e declarado aqui, um ministério da reconciliação. Todos nós temos o ministério da reconciliação. Nós temos o dever e o serviço de chegar para outras pessoas e atraí-las a Cristo e trazê-las a Cristo. Estamos vivendo uma época hoje onde muitas pessoas têm tido a sua fé minada, roubada, destruída. É claro que muitas pessoas que estão lá no mundo precisam sim, mas infelizmente há muitas pessoas que pararam na caminhada, ou muitas pessoas dentro das igrejas, talvez caminhando por tantos motivos, talvez dentro da igreja, mas longe de Deus. Que essa palavra também sirva para nos despertar e nos fazer enxergar o quanto nós estamos próximo ou distante do Senhor. Porque não é muitas vezes por andar com a Bíblia, ou por tomar a ceia, ou por ser um membro da igreja, ou por estar dentro do templo, que nós estamos perto de Deus. Que essa palavra sirva hoje também para a gente ver como é que anda a nossa vida com o Senhor. Mas uma coisa é certa, da parte dele sempre cabe o reconciliar. Amém? A gente vai ver que em todas as circunstâncias Jesus chega no meio dos judeus e diz para ele: olha, o prazer do Pai é reconciliar. Jesus conta a parábola da ovelha, do dracma, e na sequência ele conta a parábola do filho pródigo. E você vai ver que todas as três parábolas têm a ver em buscar o que se havia perdido. E quando ele conta a última e terceira parábola dentro dessa série, que é a parábola do filho pródigo, ele vai mostrar ali que o pai sonhava o tempo todo no dia em que o filho voltasse. A partir do primeiro dia que o filho saiu de casa, o pai já sonhava com o retorno dele. E com o momento de reconciliar, parece que estava tudo ensaiado, não é verdade? Porque da forma que Jesus conta, e isso representa o amor de Deus e o pecador caído, o homem caído, quando ele volta, quando ele lembra: na casa do meu pai, lá, até o jornaleiro, até aquele que trabalha na diária, ele vive melhor do que eu. E quando ele chega ali, o pai de longe o avistou, correu, o abraçou, havia toda uma receptividade para ele. Ou seja, ele sempre imaginava um momento da reconciliação. Ele foi até ele, o abraçou, o beijou, mandou que o vestisse, colocasse um anel no seu dedo, calçasse os seus pés, matasse um novilho cevado, se alegraram e fez a seguinte declaração: comamos, nos alegremos, porque o que estava morto reviveu, e o que estava perdido foi achado. Ou seja, o homem que não é reconciliado com Deus se encontra em duas formas espirituais: morto e perdido. O nosso Deus é um Deus de reconciliação, e nos deu um ministério de reconciliação.
Que sobre nós pese, essa responsabilidade de saber que é o nosso dever dentro da nossa casa, fora da nossa casa, onde quer que venhamos estar, levar outras pessoas a reconciliar com Cristo. E olhar para nós mesmos e ver como é que está o nosso grau de intimidade com o Senhor. Amém? Eu creio que hoje nós podemos melhorar a respeito dessa questão. Vamos colocar de pé? Eu acredito que hoje é um dia que nós podemos reconciliar com o Senhor. Ah, pastor, mas eu já sou um cristão. Amém? Mas eu tenho certeza que podemos ir mais além. Eu tenho certeza que podemos ser mais íntimos do Senhor. Eu tenho certeza que você lembra, talvez, de momentos da sua vida que você vivia em mais intimidade com o Senhor. Senhor, nós cremos no poder de Tua Palavra. Nós cremos na essência da Tua Palavra, Senhor. Quando ela é poderosa para nos restaurar. Quando ela diz, Senhor, que ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela é apta, Senhor. Ó Deus, eu sei que o Teu Espírito é quem pode nos convencer. O Teu Espírito é que pode me convencer a Tua igreja, convencer aqueles que ficaram em casa, convencer aqueles, Senhor, que porventura ouvirão essa transmissão futuramente. Ó Deus, Tu és o Deus de reconciliação. Tu és o Deus que veio buscar aquilo que se havia perdido, Senhor. Ó Deus, eu te peço que nessa noite o Senhor olhe para nossas vidas, o Senhor olhe para a Tua igreja, o Senhor olhe para a nossa casa, o Senhor olhe para a nossa família, Senhor. Ó Deus, e aqueles que andam afastados, longe, perdidos, mortos espiritualmente, possam se voltar ao Senhor. Meu Deus, que nós viemos exercer com clareza e com afinco, Senhor, o ministério da reconciliação, entendendo que nós somos reconciliados, já não somos mais desse mundo, somos reconciliados por Cristo para Deus Pai. Mas cabe também, Senhor, a nós, dentro dessa questão, ó Deus, exercer o ministério da reconciliação, Senhor, atrair outras pessoas ao Senhor. Meu Deus, coloca sobre as nossas vidas o temor, a autoridade, a ousadia, para poder usufruir desse ministério, Senhor, e aproximar pessoas do Senhor, que a nossa vida, que a nossa forma de viver testifique de um Deus de amor.